Essa é a verdadeira história da faixa de Gaza e a raiz dos ataques a Israel. Gaza era uma das principais cidades filisteias e frequentemente palco de conflitos. A Bíblia registra batalhas notáveis em Gaza, como a história de Sansão e o episódio em que o rei Davi conquistou a cidade. As referências bíblicas são importantes na compreensão da história da região, especialmente devido à sua importância para o judaísmo, cristianismo e islamismo. A faixa de Gaza é uma pequena faixa de terra, gravemente prejudicada pelo bloqueio quase total do Egito e de Israel, pela elevada densidade populacional e pelo acesso limitado à terra. Cerca de 70% da população está abaixo da linha da pobreza. Após a conquista romana da região, Gaza continuou a ser um centro urbano. Durante o período bizantino, a cidade desempenhou um papel importante no desenvolvimento do cristianismo na região. No século VII, Gaza foi conquistada pelos muçulmanos árabes. Durante as conquistas islâmicas, todas as igrejas cristãs foram transformadas em mesquitas. A população adotou o Islã como religião. O árabe se tornou a língua oficial. Gaza passou por várias mudanças de domínio ao longo dos séculos, incluindo o controle pelo Império Otomano. Durante o século XX, a região testemunhou mudanças significativas com o declínio do Império Otomano e o surgimento de tensões relacionadas à questão palestina. Durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos conquistaram Gaza. Devido ao aumento dos judeus na região, foi estabelecido em 1947 um território judeu e outro árabe. Os árabes não gostaram disso, e o aumento da violência levou a uma guerra civil. Criou-se o Estado de Israel contra a vontade dos árabes. Isso levou à Primeira Guerra Árabe-Israelense, que terminou com os acordos entre Israel e seus vizinhos, estabelecendo as atuais fronteiras da faixa de Gaza. Em 1967, Israel venceu a Guerra dos 6 Dias. Ganhou o controle sobre a faixa de Gaza e toda a península do Sinai. Teve início uma luta armada contra Israel. Em 1987, ocorreram uma série de protestos violentos dos palestinos, e Gaza se tornou centro de confronto. Em 94, Israel se retirou da faixa de Gaza, deixando a Autoridade Nacional da Palestina para administrar e policiar o território. Em 95, foi assinado o Acordo Provisório Israel-Palestino sobre a Jordânia e a faixa de Gaza. O acordo concedeu pouca autonomia aos palestinos. Por isso foi contestado por grupos extremistas palestinos, que lançaram uma onda de ataques a Israel. Em 2005, Israel retirou suas tropas da faixa de Gaza e também retirou os israelenses do território. Em 2006, os líderes do grupo extremista que venceu as eleições rejeitaram todos os acordos assinados e se recusaram a reconhecer o direito de existência de Israel como um país. Ainda nesse ano, Israel bombardeou a faixa de Gaza. O território foi sujeito a um bloqueio mantido por Israel e pelo Egito para impedir os possíveis ataques palestinos. Em 2014, foi formado um governo único para Cisjordânia e faixa de Gaza. No entanto, as eleições previstas não aconteceram. Então, esse governo foi dissolvido. Em 2018, os palestinos da faixa de Gaza iniciaram uma série de protestos ao longo da fronteira Gaza-Israel. E agora, em 2023, estamos presenciando os maiores ataques desde a fundação do Estado de Israel, resultando em um contra-ataque israelense. Essa é a história da faixa de Gaza, esse pequeno e sofrido território palestino com uma rica história. Poucas pessoas assistem os vídeos longos até o fim. Se você chegou até aqui, comente a sua opinião. Os moradores da faixa de Gaza são culpados ou são vítimas das guerras? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Deus te abençoe.